E aí, galera que está acessando o Facebook do Gramática Online. Eu estou aqui com vocês hoje para começar um papo sobre produção textual. Desde lá da ideia da palavra até as finalizações e gêneros para todos os concursos e para aquilo que a gente gosta de fazer, que é escrever. Se você está me vendo aí é porque você gosta de escrever. E se não gosta, vai passar a gostar, hein? Vamos combinar isso. A gente começa com esse tipo de módulo aqui e logo, logo, o curso completo vai estar lá no Gramática Online. Lembre de acessar gramaticaonline.com.br. Você tem a parte de gramática e agora também iniciamos a parte de produção textual. Valeu? Hoje a gente vai começar um papo sobre a ideia de se escrever. Mas o que acontece nesse mundo para isso ser interessante ou para eu fazer de uma maneira interessante? É isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, uma sequência, uma análise do cotidiano para ver se fortalece legal o seu texto, a sua vontade, as suas ideias. Saber muito bem a gramática sem refletir sobre o assunto não é tão interessante. Saber bastante assunto ou conhecer assuntos, ter bastante ideias, mas não saber a gramática também não vale muito a pena. Então vamos equilibrar tudo isso, equilibrar por cima, não é? Entender a gramática e observar melhor os assuntos e a criação das ideias, os conceitos, de onde eles vêm. Vamos nessa? É agora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Aqui em cima tem uma palavrinha, leitura. Essa palavra, ela não é apenas leitura para os textos ou em relação aos textos. Não é uma leitura direcionada a textos apenas. É leitura de mundo. É a leitura daquilo que está acontecendo no nosso cotidiano, no planeta inteiro, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa escola e na nossa casa. É aí que a gente entra com a leitura de mundo. Ela traz para a gente informações. Cada dia uma novidade. Cada dia uma novidade, até daquilo que não muda. Você fala, meu Deus, isso não mudou ainda? É uma novidade, porque já era para ter mudado. E assim a gente vai assimilando os acontecimentos de toda uma sociedade, de todo um grupo de pessoas. Tá correto? Então a leitura de mundo mais a leitura dos textos que chegam para a gente via WhatsApp, via internet, via Facebook. E existe também, apesar de você não saber ou não estar habituado, livros, viu? Livros existem, é bom comprar, é bom ler, o papel está ali, mas você é moderno? E-books. Vá até os e-books, consulte, compre, leia, porque aí você vai entender o desejo das palavras em cada texto e vai ver tudo que você pode fazer com elas. Você é dono das suas palavras, dono das suas ideias. Vamos partir para esse direcionamento, para crescer no texto. Para o seu texto não importar muito se tem 2, 3, 4 linhas a mais do que um outro texto ou a menos, mas que o seu conteúdo faça a diferença. Legal? Então vamos voltar para cá mais uma vez. Ó, leitura de mundo. Então a leitura que a gente faz todo dia. Agora, o que é que difere a gente perceber melhor o que acontece ou não? Inteligência. Todos nós temos, hein? Todos nós temos a inteligência intrínseca do ser humano. Nós não vamos entrar aqui em detalhes de cultura, não é? Ou de pessoas mais nutridas ou menos nutridas, porque tudo isso também difere um pouco no resultado da cultura de um povo. Mas a inteligência está aí. Se você está me assistindo, é porque você tem interesse. E aí já vale a pena que você está usando a sua inteligência. Agora, ela não é apenas para ouvir o que falam ou olhar o que acontece e deixar tudo como está. Não. A inteligência, ela está juntinho de observação para que ela cresça, para que ela funcione, que ela seja bem utilizada. O que é que vai crescer, na verdade? Não é a inteligência, tá? É o conhecimento dentro da sua inteligência, ou seja, através dela. A sua inteligência vai fazer com que o conhecimento seja cada vez maior para você, no seu mundo, através de uma observação. Então eu leio o mundo, eu vejo tudo o que acontece, leio textos, e aí a minha inteligência me dá condições de observar tudo isso. E aí eu vou refletir sobre o assunto. Eu vou refletir sobre isso para poder entender. Agora eu entendi, aí eu assimilei. Alguns momentos da vida da gente
Piaget diz isso, algumas coisas assim, às vezes você tem uma inversão, assimilar para refletir, mas eu acredito que no nosso texto seja o seguinte: refletir, assimilar, e depois que eu assimilei eu vou refletir com mais poder de decisão, tá? Então essa sequência é mais didática para a gente falar de texto. Então, eu utilizo minha inteligência para que eu tenha uma boa observação, para que eu possa refletir sobre o assunto. Eu observei, realmente aconteceu aquilo, realmente aconteceu isso, e está acontecendo agora alguma coisa aí com você. Está refletindo sobre. Né? Observou o que aconteceu, refletiu sobre, aí você assimilou, poxa, isso foi bom. Nossa, isso não era interessante, não, isso não foi tão bom assim, preciso mudar. Então você assimilou a ideia. Quando você passa por esse contexto todo, que ele é muitas vezes, se não todas as vezes, automático, só não é automático quando ele para numa instância de utilização só para receber. Né? Agora, quando ele passou de uma para outra, isso tudo acontece que quase junto. Né? Aí eu começo a ter referência daquilo que me informaram, uma referência das situações, referência das coisas, referência do mundo que eu vivo. É aí que começa a ter uma grande chance na vida, né? Um ser humano começa a ter uma grande chance na vida de criar, de pensar. Olha só, referência, quando eu crio uma referência do que eu leio no mundo, eu tenho condições de ter um conceito, eu crio um conceito, eu crio uma ideia. É aqui que começa a minha função de escritor, de produtor de texto, de analista de texto, de observar o que um texto quer e o que eu quero com ele, tá? E o que eu quero com ele. Agora, observe aqui em vermelho, ó, que eu fiz um esqueminha aqui para a gente chegar em referência também. Signo, significante, significado. Não é? Isso aqui a gente está falando de palavra, tá? Significante, significante é a parte física da palavra. O que seria isso? Coloca a mão aí na sua garganta, ó, fala casa. Casa. Você sentiu aqui um K-A-Z-A. Opa, ficou diferente, mas é o significante. É o que a gente chama de físico da palavra, o som, né? Signo, significante. O significado, C-A-S-A. Casa. A casa do cachorro, a casa onde eu moro, todas as casas que você conhece. Aí eu volto para, olha onde bateu, referência. Essa referência só vai existir, e agora você vai lembrar de tudo que a gente falou antes, que chega nela aqui, ó, só vai existir por quê? Porque eu tenho um tipo de informação que eu observei, que eu refleti, que eu assimilei. Quer ver? Casa, significado, você já sabe, todos nós sabemos. Um lugar para se habitar. Casa de campo. Agora você pensou em uma, eu em outra. Entendeu? É a referência, porque um dia eu observei, um dia eu entendi, eu refleti sobre aquele lugar, eu assimilei, eu li aquele ambiente e assimilei uma casa de campo. Casa da praia. A casa da praia. A casa da praia sua é diferente da casa da praia do meu pai. Por quê? Porque eu estou entendendo que eu tenho uma referência, ou a casa de praia, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho essa referência, é aquilo que me impulsiona a pensar, tá? Eu estou usando a minha inteligência para criar uma imagem através do que eu já recolhi de informações, aquilo que eu juntei de informações, aquilo que eu cada vez mais crio, tá correto? De ideias. Todas têm referência, portanto eu crio conceito, tá bom? A nossa casa de campo só vai ser a mesma se nós dois formos até lá juntos, passarmos alguns dias. Fora isso, a minha é uma e a sua é outra. Então é a referência que a gente tem, tá? Em vermelhinho para falar da palavra, que a gente vai dar continuidade no próximo módulo, falando exatamente da palavra, tá bom? E agora aqui o que interessa é essa parte toda para chegar em referência. A importância para a sua produção textual. Leitura de mundo, mas de nada vale se não tiver observação, reflexão, assimilação e que você crie o seu conceito, tá? Que você aplauda o mundo que você vive, que você chame a atenção do mundo que você vive, que você crie o seu mundo e passe essa mensagem para todos. É assim que a gente fecha o nosso primeiro encontro do Gramática Online Produção Textual. Valeu?
Não deixa de acessar gramaticaonline.com.br. Vamos de novo? gramaticaonline.com.br. Acesse, garanta o seu conhecimento em gramática e agora vamos começar a bater papo, a falar sobre produção textual. Um abraço e até já.